Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos, São Paulo. E mais uma vez estamos aqui para adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso movimento neste mundo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente recebe nas mãos é para o louvor do Senhor. É para a gente adorá-lo em tudo, em todos os momentos. Essa é a nossa função. Muitas vezes não fazemos, mas aí que vem o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa tarefa de como viver neste mundo até que o nosso noivo volte e venha nos buscar. E para iniciarmos esse nosso momento de meditação, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor e fale com Ele, aí onde você está. Pai querido, Pai amado, santo e bendito, reconhecemos que somos incapazes, que somos pequenos, falhos e necessitamos de Ti. Precisamos da Tua presença sempre nas nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso Senhor, aquele que nos comprou, aquele que com o seu sangue precioso nos resgatou da escravidão do pecado. Me ajuda agora, Senhor, nesse momento em que vou falar a palavra que vem dos céus, que foi nos deixada como manual. Me ajuda, Senhor, vaso de barro, mas que contém algo precioso, que é o Teu Santo Espírito. Me ajuda, Senhor, e abre, Senhor, o entendimento, afofa o coração, Senhor, de cada um que vai ouvir essa mensagem, para que receba a Tua palavra e que a palavra germine no coração, que haja um solo fértil, um solo receptivo. Abençoa cada um, sua casa, sua família, seus afazeres, tudo que vier à mão de cada um que vai ouvir essa mensagem, que possa ser abençoado por Ti. Em nome de Jesus que eu oro e já agradeço, porque a palavra é Tua, Senhor, e ela não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amados ouvintes, o título de hoje é Herança. E aí, eu procurei lá no Wikipédia o significado de herança. Então vamos lá. Herança ou espólio é o patrimônio de uma pessoa que faleceu, deixada a seus sucessores legais. É a parcela do patrimônio de alguém, transferida a certas pessoas elencadas na lei como titulares desse direito, que é chamado sucessores. Então, vocês vejam que para se receber uma herança, a pessoa que possui aquele patrimônio, ela precisa falecer. Senão você não recebe aquela herança. Porque enquanto a pessoa está viva, ela vai usufruir daquele bem que ela conquistou. Foi ela quem trabalhou, quem lutou, ou mesmo quem recebeu herança de alguém anterior a ela. Mas pertence à pessoa enquanto está viva. Mas e quando ela morre? Fica para alguém. Né? Aí essa pessoa que recebe uma herança. E então, como vocês viram, quem vai herdar essa herança precisa também estar vivo. Né? Precisa estar vivo para você herdar alguma coisa. E essa pessoa que herda alguma coisa pela qual ela não lutou. Ela não trabalhou, não batalhou. Ela recebe de
alguém que conquistou e deixou para ela. Então, a mensagem de hoje fala exatamente de uma herança que nós recebemos em Jesus, que morreu. Jesus morreu. Ficou 3 dias sepultado. Mas a diferença é que esse que nos deixou uma herança, ele ressuscitou ao 3º dia. Mas para que nós tivéssemos direito a essa herança, a pessoa que nos deixa precisa morrer. E Jesus morreu. Morreu, e o único que ressuscitou e está vivo até hoje, nos céus, com um corpo de homem, um corpo glorificado. Ele é 100% homem e 100% Deus. E aí, eu vou falar muitos versículos hoje. Então se preparem para observar na Bíblia de vocês, se puderem. Senão eu vou trazer aqui transcrito. Nós temos na Bíblia uma herança terrena que Deus deu para um povo que Ele escolheu. Ele escolheu um povo a partir de um homem, que foi Abraão. Ele era Abrão e se tornou Abraão, pai de grandes nações, pai de uma grande nação. Então, Abraão, ele foi o escolhido, pensado para formar uma nação que ia representar a Deus na terra, mostrar o que Deus desejava que os outros povos fizessem também. Então, era um modelo. E para essa nação, chamada hebreus, israelitas, né, povo de Deus, ele deixou uma herança eterna, que é uma terra física, uma terra que existe até os dias de hoje. E que é uma terra com muita luta, com muita dificuldade, porque era uma terra que já haviam outros povos morando. E Deus mandou que expulsassem aqueles povos, porque aquela terra seria dada como herança para esse povo escolhido. E é um conflito isso, porque os antigos moradores se acham donos. De quem é a terra? A terra é de Deus. E Ele a dá a quem Ele quer. E Ele ficou muito bravo com aqueles povos. Povo idólatra. Um povo que faziam coisas, povos que faziam coisas horrorosas, que maculavam a santidade de Deus, que não era inacreditável os horrores que eram feitos. Mas Deus determinou, eles serão expulsos, e lá nessa terra eu vou dar como herança para esse povo que eu escolhi. Então vamos lá em Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Salmos 135, versículo 12. E deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. E aí vamos entender, né? Lá em Provérbios 19, 14, no versículo A, fala novamente sobre herança. A casa e os bens são herança dos pais. A casa e os bens são herança dos pais. Então Deus, o pai desse povo, um povo escolhido, Ele deu uma casa, uma terra e bens. Haviam frutos,
haviam plantações, porque quando o povo, por exemplo, quando foi na Terra Prometida, lá quando Moisés levou o povo através do deserto e Josué concluiu essa função entrando na Terra Prometida, lá já haviam plantações, os frutos já estavam prontos para serem colhidos, porque Deus não jogou, não expulsou os povos antes para deixar a terra livre. O povo de Deus tinha que ir conquistando lentamente, para que a terra tivesse quem cuidasse dela. Deus é tremendo. Nada é aleatório na Bíblia. Por isso que nós não podemos só ler a Bíblia. Precisamos estudar. E quanto mais você lê, mesmo que você leia um versículo várias vezes, cada vez que você lê, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você vai tendo novas revelações. E você vai se aprofundando e vai descobrindo maravilhas na palavra de Deus. Mas a interpretação da palavra, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo você recebe quando você aceita o sacrifício perfeito de Jesus. Jesus que morreu pelos nossos pecados, pagou o resgate a Deus e ele anulou a cédula que era contra nós. Aquela, como se fosse uma dívida, um papel de dívida. Jesus rasgou esse papel com o seu sacrifício. E ele abriu um caminho de volta para os braços do nosso Pai. Através do sangue de Jesus, tem um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Deus queria tanto te trazer de volta, mas o pecado estava impedindo. Aí vem Jesus, se sacrifica, derrama seu sangue, e aquele sangue que ele é simbolizado desde o princípio dos tempos, através de um cordeiro que foi imolado. Esse sangue que foi representado tanto tempo se cumpriu naquele sacrifício de Jesus. Era uma figura do que aconteceria, e aconteceu em Jesus. E agora, um único e perfeito sacrifício foi feito. Não precisa mais nenhum. É o único e perfeito. Então, através da aceitação de Jesus, você passa a fazer parte dessa família. Você passa a ser herdeiro com Cristo. O Cristo que era unigênito, Filho único de Deus Pai, ele passa a ser o primogênito quando ele ressuscita. O primeiro de muitos filhos de Deus. E assim como ele tem herança com o Pai, nós somos co-herdeiros com ele. Nós fazemos parte agora, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós fazemos parte desta herança. E o que é essa herança, esses bens, essa casa? É uma herança eterna, nos céus. Mas todo documento, ele precisa ter um selo de aprovação. E este selo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio selar esse documento que comprova que nós somos herdeiros. Você entende isso? Você entende a profundidade que é essa herança? Você é herdeiro. Não fica aí chorando. Não fica desesperado. Você é herdeiro, você é uma herdeira de Deus, de todos os bens que Deus tem. É seu. Mas você precisa se apropriar.
Assim como a terra prometida estava prometida, mas precisava ser conquistada. Você precisa se apropriar a cada dia dos bens que Deus já dispõe para nós nesta terra, neste momento. Sim, você pode usufruir de bênçãos celestiais e que se transferem até como bênçãos terrenas. Quando você está passando por algum sofrimento, por alguma falta, e você clama a Deus, e milagrosamente as coisas acontecem, isso é a herança que você tem. É uma promessa de que você vai ser suprida. Fui novo e hoje sou velho, mas nunca vi um servo de Deus a mendigar o pão. Se você mendiga, é porque você não tem noção de que é herdeiro. Tem uma ilustração que um pastor Leite, lá do Guarujá, ele uma vez falou numa rádio. Ele citou uma senhorinha, parece que é um caso verídico isso. Uma senhorinha muito pobre. Sabe aqueles casebres de madeira caindo aos pedaços? Uma senhorinha muito pobre. E um pastor foi visitar essa senhorinha. Ela chegou, ela mesmo com pobreza, com dificuldade, ela era muito hospitaleira. E recebeu aquele pastor com muita humildade, mas com gentileza, serviu um cafezinho, pôs ele para sentar naquele sofazinho pobre, rasgadinho, mas limpinho. E aí ele olhou para ela, conversou, falou a palavra de Deus. E ele olhou assim na parede e tinha parecia um diplominha. Aí ele falou, que interessante, a senhora colocou isso aqui na parede. O que é isso? Aí ela falou assim, foi a minha antiga patroa que me deu. Aí eu mandei enquadrar e coloquei. Aí ele falou assim, e a senhora não sabe o que está escrito? Não, eu sou analfabeta. Aí ele foi lá e leu. E aquilo era um documento onde a sua antiga patroa tinha doado terras, bens para ela. Mas há muito tempo atrás. Ela já estava uma senhora bem idosa. Ela tinha um documento comprovando posses, mas como ela não sabia ler, ela não se apropriou daquele bem, daqueles bens herdados. Muitas pessoas vivem assim. São herdeiras de Deus, são pessoas que herdaram bênçãos para serem usadas hoje, para serem recebidas e utilizadas hoje. Mas não leem, não estudam a palavra de Deus, não sabem o que está escrito aqui e vivem como se herdeiros não fossem. Precisamos estudar, nos apropriar do que Deus já nos deu. E aí sim poderemos usufruir de bens maravilhosos para benefício próprio, para benefício da família, para que aquilo produza o que Deus tem no coração, os propósitos de Deus para você. Não viva como um mendigo se você é um herdeiro. Se aproprie das bênçãos que Deus tem para te dar. Porque são muitas. São muitas. A cada dia Deus quer fazer milagres na sua vida. Não viva de uma forma se arrastando. Deus quer te dar coisas, principalmente bênçãos espirituais. Porque a palavra de Deus diz isso. Vamos continuar lendo na palavra. Então, você já ouviu falar da herança terrena, que é lá a terra de Israel.
né? Que até os dias de hoje, uma terra com muita luta, com muito conflito, mas é a herança terrena que Deus deixou para aquele povo específico. Mas nós temos uma herança celestial. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem um reino preparado. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus, né? Jesus falando. Então, aqui, Atos 26, 18, Jesus está falando que Paulo seria o apóstolo dos gentios, porque a herança que havia sido dada para o povo escolhido, a partir de Paulo, quando Jesus aparece para Paulo, ele dá um ministério para ele. Aquela herança, ela seria estendida para os gentios. Quem são os gentios? São todos os que não são judeus. Porque aquela salvação de Jesus é para todo mundo. Não só para o povo escolhido de Deus. O povo escolhido era para manifestar o poder de Deus na terra e servir como modelo. Mas a salvação é para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, Jesus estava dando esse ministério para Paulo. E Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele estendeu a salvação que saiu dos judeus para o mundo. Vamos lá, Hebreus... Vamos ver aqui, ó. O que nos espera? 1 Pedro 1, de 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Isso é o que nos espera. Uma herança que não vai se corromper, não vai se contaminar, não vai murchar, não vai desaparecer. Ela está guardada nos céus para nós. Aqui, ó, eu falei para vocês, né, que um documento só é válido se ele tiver um selo. Vamos ler lá em Efésios 1, de 12 a 14. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele Jesus também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus havia prometido: eu vou para o Pai, mas virá um que, né, vai continuar trabalhando dentro de vocês. Eu deixei a salvação, mas ainda vem um Espírito Santo de Deus para ficar com vocês, para ajudar vocês.
Jesus havia prometido que o Espírito Santo desceria. Então esse é o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é aquele selo desse documento. Agora tá tudo certo. Foi dado, você é herdeiro e ainda tem um documento selado. O Espírito Santo de Deus é o selo, é a comprovação de que você é co-herdeiro com Cristo. Você foi recebido na família de Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, a bendita Trindade, que criou os céus e terra, deixou herança para você. Então se aproprie dela. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que nós precisamos entender é que Jesus explicou para nós, quando você precisa ler a palavra. Jesus falou, no mundo tereis aflições, porque nós temos um inimigo que combate contra nós. Ele não quer que você se aproprie das bênçãos celestiais, dessa herança celestial que você tem. Então ele fica combatendo. É aflição em cima de aflição. Quanto mais você está fazendo a obra do Senhor, quanto mais você está trabalhando para Deus, quanto mais você está buscando na palavra, mais luta você vai ter. Assim como aquele povo que entrou na Terra Prometida tinha que combater os inimigos, nós também temos uma luta aqui. Somos herdeiros? Somos. Temos herança? Temos. Mas precisamos lutar